Graça e paz, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quantos estão felizes nessa noite com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz que aquele que não anda feliz, aquele que não anda alegre, ele está, sabe assim, indo contra aquilo que a palavra de Deus prega. A palavra do Senhor diz assim que aquele que tem Jesus é feliz em seu coração. Amém? Então não importa quão difícil esteja a situação aqui fora, o crente, ele é alegre. Porque como eu costumo dizer, a nossa alegria tem nome, né? A nossa alegria é uma pessoa. Então se ela tem nome, ela é uma pessoa, então ela não depende das circunstâncias. E se a alegria ela tem nome, ela é uma pessoa e ela mora onde? Ela mora dentro de você. E se ela mora dentro de você, então você é alegre. Então nós somos alegres, amém? Nós temos o Senhor e é por isso que nós somos alegres, amém? Então a nossa alegria vem do Senhor. Aleluia. Eu quero falar sobre algo nessa noite que esses dias eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito, sempre ouço, e ele diz assim que nós sempre carregamos uma mensagem dentro de nós. E por mais que nós mudemos o tema, por mais que nós mudemos às vezes e queremos mudar o assunto, mas a mensagem que nós carregamos dentro de nós, ela sempre vai ser dita. E eu achei muito importante aquilo. E aquilo falou muito profundo ao meu coração, porque eu sempre falo isso lá em casa, eu falo para as meninas, né? Eu sempre falava isso para elas lá em casa, que cada pessoa parece que carrega algo dentro de si. E eu entendi que eu carrego uma mensagem dentro de mim, eu carrego algo dentro de mim, e todas as vezes que eu vou falar, todas as vezes que eu vou ministrar, aqui ou em qualquer lugar que o Senhor me leva, não importa o assunto que eu venha falar, eu sempre acabo entrando naquilo que está dentro de mim, naquela mensagem que foi colocada dentro de mim. E eu acho que isso é importante. É importante que cada um de nós, que cada ministro da palavra do Senhor, traga uma palavra dentro de si, traga uma mensagem dentro de si. E o pastor Aurélio disse que a boca fala que o coração está cheio. E o meu coração está cheio disso. E todas as vezes que eu vou falar, às vezes é numa roda, eu sempre estou falando sobre profundidade. Se tem uma coisa que me irrita, se tem uma coisa que traz uma ira santa em mim, se é que existe a ira santa, é aqueles que vivem na superficialidade. Eu não consigo entender quem consegue viver no superficial. Eu acho que por eu ser tão intensa, eu não consigo entender como as pessoas conseguem viver no superficial. E eu nunca me imaginei em nenhuma situação da minha vida vivendo o superficial. Então eu sou profunda nos meus relacionamentos. Eu sou essa pessoa de profundidade. E é óbvio que quando se trata do meu relacionamento com o Senhor, eu quero ser mais profunda ainda. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Deus que nos criou, que nos formou para nos relacionarmos de uma forma intensa, de uma forma profunda com Ele. Ele nos chama de uma forma tão profunda, tão intensa. E às vezes muitos não conseguem entender esse chamado, muitos não conseguem entender quando Ele nos chama para esse nível de relacionamento. E muitos mantêm um nível superficial, mas o Senhor tem chamado, e o Senhor tem chamado esses dias a igreja para aprofundar no relacionamento com Ele. E quando eu olho para a palavra de Deus, desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro, o Senhor fala de profundidade. O Senhor fala de aprofundar o relacionamento com Ele. E eu fico tentando entender o quão profundo o Senhor quer nos levar. O quão profundo o Senhor quer que nós o conheçamos.
o quão profundo o Senhor quer que nós mergulhamos nele. E todas as vezes que eu olho, eu fico pensando quantas figuras de linguagem o Senhor usa na palavra de Deus para nos fazer entender isso. Para nos fazer entender de uma forma simples, mas que traga clareza ao nosso coração. E uma figura de linguagem que está tão presente na Bíblia e que de uma forma tão pessoal fala comigo, porque eu particularmente tenho uma relação muito profunda com as árvores. Eu amo árvore, né? Eu amo árvore e eu fico hoje olhando e fico triste porque a árvore tem sumido cada vez mais das nossas casas. Porque no meu tempo, na minha infância, um tempo, né, não tão longe, né, Enoque, mas até poucos dias atrás, a gente era de um tempo de casas, onde a maioria das casas tinham árvores em seus quintais. Né? Hoje tenta-se aproveitar o máximo do lote para construir, né? E eu acho um crime quando alguém chega num lote e fala, vamos derrubar aqui essa árvore para construir tal coisa. E às vezes a gente vê isso acontecer com tanta frequência. E a árvore foi um símbolo da minha infância. Porque todas as casas que eu morei, que eu me lembro, eu já estava refletindo sobre isso. Até os meus 14 anos, todas as casas que eu morei tinham uma árvore. No fundo da minha casa, na frente da minha casa. E essa árvore, ela sempre era marcada por algo muito simbólico que representava que naquela casa tinha criança. Porque todas as vezes que nós chegávamos para morar naquele lugar, uma das primeiras coisas que papai fazia era fazer o quê? Um balanço. E, inclusive, eu tenho históricos, né, na minha casa. Meu irmão quebrou o braço, né, que caiu de um balanço, que eu derrubei, né? Mas eu era, assim, muito, muito quietinha, mas foi, assim, um acidente. E, então, assim, nós temos histórias dessas casas, com essas árvores. Então, tem um relacionamento, assim, muito, muito forte com a árvore. Ela sempre me traz boas lembranças. E quando eu olho para a palavra de Deus, quantas vezes o Senhor fala sobre árvore na Bíblia? E quantas árvores o Senhor usa para poder falar conosco? Então eu tenho essa relação com as árvores, né? E toda vez que eu olho para a palavra de Deus, eu fico imaginando, fico pensando que o Senhor usou a árvore, né, como um símbolo, como um sinal, uma figura de linguagem que esteve tão presente na vida do seu povo. E o Senhor usa a árvore desde o primeiro capítulo da Bíblia. O Senhor vai falar sobre a árvore da vida está presente ali. E o Senhor encerra lá em Apocalipse, no último capítulo, o Senhor também vai mostrar a árvore, a mesma árvore que ele começa a falar. Em Gênesis ele encerra falando da mesma árvore. É quase que o mesmo tema que começa, também encerra, usando a mesma figura de linguagem, usando o mesmo símbolo, o mesmo simbolismo, trazendo praticamente a mesma mensagem. E eu fui olhar para isso, e há algum tempo eu comecei a me atentar, por que a árvore está tão presente na Bíblia? E fiz um estudo longo, não tem como trazer isso em uma mensagem, mas eu quero, de uma forma bem resumida, tentar falar um pouco daquilo que está no meu coração. E eu peço que você, que está aí sentado, que você estenda a sua mão para cá e que você me abençoe nessa noite para que eu consiga passar um pouquinho daquilo que o Espírito de Deus tem falado ao meu coração sobre isso, porque esse ano foi um ano que, como eu disse, que Deus trouxe sobre esse tema, sobre o meu coração. O Senhor tem trago essa mensagem, eu tenho trago essa mensagem dentro de mim, e por onde eu vou eu tenho falado sobre isso. Deus tem me inquietado sobre profundidade, sobre entrar num nível de profundidade, de um relacionamento de profundidade, de uma igreja de profundidade. Mas não só no nosso relacionamento, eu e o Senhor, mas no nosso relacionamento também, os nossos relacionamentos pessoais. E isso tem gritado dentro de mim. Talvez eu não consiga nem passar para vocês aquilo que tem queimado realmente no meu coração. Então, que você possa me abençoar. Vira sua mão para cá, fala assim: Senhor, abençoa Evanilde.
Eu recebo a bênção do Senhor para que ela consiga passar essa mensagem. E eu recebo em nome de Jesus. E aquilo que está no meu coração, quando eu comecei a ver aquilo que Deus falava sobre a árvore ela é um símbolo em todas as religiões, a árvore está presente. Em todas as religiões usam a árvore como um símbolo, como um simbolismo de vitalidade, de força, de vida, de renascimento, de vida, de morte. Então a árvore ela está presente em todas as religiões. E há algumas árvores na Bíblia que me chamou muita atenção quando eu fui aprofundar. E por que o Senhor fala tanto sobre elas? Porque elas são tão mencionadas na Bíblia. E curiosamente, eu fui estudar sobre elas, não só no seu símbolo, no seu simbolismo religioso, mas também no seu contexto natural, o que essas árvores traz de curiosidade, o que elas têm, porque o Senhor as usou como exemplo para nos ensinar. E é tudo aquilo, como eu já disse, falo sempre aqui, tudo aquilo que está na Bíblia, ela tem uma importância. Tem uma importância, cada vírgula na Bíblia tem uma importância. Por isso, quando você lê a Bíblia, dê importância a cada vírgula, a cada artigo, cada preposição, porque tudo na Bíblia tem uma importância, tem um porquê de estar aqui. Cada verbo, cada palavra, cada figura de linguagem, cada metáfora, tudo aquilo tem uma importância, tem um ensinamento para mim e para você, escondido ou explícito, mas está aqui. E quando eu olhei para a palavra do Senhor, tem algo aqui que é muito forte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 92. E é interessante, pastor Aurélio, que você hoje veio aqui, você falou sobre árvore. E eu disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor está confirmando essa mensagem. Porque essa mensagem não está de tudo pronta, ela está em construção, como eu disse. Há vários meses eu estou escrevendo. E hoje, quando eu fui falar, eu falei, Senhor, eu não sei se é a hora. Mas quando você veio aqui e falou sobre árvore, eu disse, Deus, é um sinal que o Senhor está querendo falar sobre isso hoje. No Salmo 92, no versículo 12, vamos ler. 92. Amor, pega meu óculos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Eu quero só esclarecer, antes de dar início ao que eu quero falar, a palmeira não é considerada árvore, mas eu quero colocá-la nessa categoria, para que vocês entendam o que eu vou falar, porque senão eu teria que tirar e explicar o que é a palmeira, mas eu vou colocá-la nessa categoria dentro das árvores que eu quero falar, embora ela não seja. Olha como é forte o que o salmista diz, o justo florescerá como a palmeira. Essa palmeira, eu fui pesquisar, e provavelmente quando o salmista escreveu, ele falava de uma palmeira específica. Não era qualquer palmeira, ele falava sobre a tamareira. Porque essa palmeira, estava bem presente na vida do povo de Deus. Essa palmeira, ela esteve muito presente na vida de Davi, de Abraão e de todos os reis. Então, possivelmente, é muito provável que quando ele cita essa palmeira, ele está falando exatamente da tamareira. E por que ele fala da tamareira? Porque a tamareira, essa palmeira específica, ela é conhecida como a palmeira do deserto. Ela tem a sua capacidade, por isso que ele diz assim, o justo florescerá como a palmeira. Porque ela tem a capacidade de florescer no meio do deserto. Ela floresce no meio do deserto, então por isso ela é considerada a palmeira o oásis, é a palmeira do oásis, a palmeira do deserto. Ela floresce no meio do deserto. E quando ele cita a palmeira, o justo florescerá como a palmeira. Ele está dizendo que o justo florescerá
no meio das maiores adversidades da vida, o justo tem a capacidade de florescer. Ele está dizendo que não importa as circunstâncias que nós estivermos vivendo, se nós somos justos, nós somos capazes de florir. Em meio aos solos, aos terrenos, sabe, mais difíceis, mais áridos da vida, nós podemos florir. E ele está dizendo mais, ele está dizendo que no meio do deserto, onde não tem nenhum tipo de vida, onde a vida não é possível, o justo pode viver, pode sobreviver, mas não só sobreviver, ele pode florir e ele pode dar fruto. Então é por isso que ele usa a figura da palmeira. Não é uma árvore qualquer, mas ele usa a palmeira especificamente, e uma palmeira específica que é a tamareira. O justo florescerá como a palmeira. Ou seja, para você que é justo, não importa a circunstância, não importa o terreno onde você esteja plantado, não importa o solo, quão árido ele esteja, não importa se está chovendo ou não importa quão escaldante esteja o sol sobre a sua cabeça, mas a palavra do Senhor diz que se você é justo, você florescerá. Você dará flores, você dará frutos, porque isso a palavra do Senhor está dizendo, não sou eu, é a palavra do Senhor que diz. Ele está dizendo, ele está fazendo uma afirmação, ele está dizendo, o justo florescerá como a palmeira. Não é uma condição, é uma afirmação do salmista. Ele está dizendo que para nós não depende da circunstância, para nós florirmos. Mas sabe o que é extraordinário? E por que a palavra do Senhor usa as árvores e ele começa a dizer sobre a palmeira, e tem tantas outras que eu anotei aqui, não vai dar tempo de falar sobre todas, mas eu quero falar sobre algumas. E o que eu achei tremendo nessa palmeira específica é que ela, mesmo no meio do deserto, mesmo sem nenhuma condição de vida, pode não ter nada ali. Se nasce essa tamareira, ela nasceu no meio do deserto, daí a pouco aonde ela está, começa a gerar vida. Por causa dela, outras plantas começam a brotar ao seu redor, por causa da força da tamareira. E sabe, por causa da sombra que ela produz. E eu fiquei imaginando como isso é forte, e porque o salmista compara o justo com a palmeira. E ele diz que nós florescemos, mas temos a força não só de florescer nos terrenos mais hostis, mais áridos, mais secos da vida, mas aonde nós estamos, nós temos a capacidade de gerarmos vida. Nós temos a capacidade de gerarmos vida ao nosso redor. Isso é muito profundo. Por que ela consegue produzir flores e frutos no meio do deserto? Por causa de suas raízes que são profundas. Suas raízes são profundas. Esse é o segredo da palmeira do oásis. Suas raízes são extensas e profundas. E ele continua no mesmo versículo: crescerá como cedro no Líbano. E quando eu olhei para o cedro, a figura da palmeira é muito forte, mas a figura do cedro, o cedro traz uma riqueza de detalhes, de simbolismos, que não tem como você não entender o que a palavra quer falar conosco.
a respeito disso. E eu quero citar algumas das características do cedro. Sabe, uma das coisas que eu achei interessante, as raízes deles também são tão profundas como a das palmeiras, mais profundas ainda. Dizem que as raízes são tão profundas, tão fortes, tão resistentes, que elas conseguem alcançar os níveis mais profundos. E por isso eles se tornam tão fortes, porque eles conseguem se alimentar dos melhores nutrientes que eles podem encontrar, porque eles alcançam os níveis mais profundos do solo, por causa de suas raízes extensas, fortes e profundas. Os cedros, uma curiosidade tremenda que eu achei, é que os primeiros anos de sua vida, ele não aparece o seu crescimento. Diz que os seus primeiros anos de vida, ele só cresce para baixo. Ele não cresce acima do solo, mas ele só cresce abaixo do solo. Então, se alguém planta um cedro e começa a olhar esperando, na expectativa de vê-lo, pode se frustrar e achar muitas vezes que ele morreu, porque não vai aparecer nada, porque ele começa a crescer primeiro para baixo. Ele só começa a aparecer acima do solo quando suas raízes se tornam fortes, quando suas raízes alcançam os primeiros nutrientes e o primeiro nível dos lençóis de água. Então, somente depois disso, ele começa a aparecer o seu crescimento acima do solo. Quando eu li isso, eu achei isso extraordinário. Eu disse, Deus, o salmista diz, crescerá, o justo crescerá como cedro no Líbano. Sabe por quê? Porque o crescimento de Deus em nós, ele é de dentro para fora. O verdadeiro crescimento do Senhor em nós acontece primeiro dentro de cada um de nós. Primeiro o Senhor trabalha dentro do nosso coração. Primeiro o Senhor transforma tudo que Ele precisa transformar aqui dentro de cada um de nós. E sabe por que muitas vezes você olha para você e você fica se perguntando: por que você não está onde você deveria? Por que você não está fazendo o que você gostaria de fazer? Porque o Senhor está trabalhando dentro de você. O Senhor está fazendo com que suas raízes encontrem forças. O Senhor está fazendo com que suas raízes encontrem Ele nos lugares mais profundos. O Senhor só vai permitir que nós venhamos aparecer para que as pessoas possam nos ver. Quando as nossas raízes estiverem tão enraizadas nele, tão aprofundadas nele, tão alimentadas pelos nutrientes que vêm dele, que nada vai poder nos destruir, que nada vai fazer, nada vai poder nos derrubar. Por quê? Porque diz que quando o cedro cresce justamente por isso, e é por isso que ele é um dos símbolos de maior força do Líbano. Porque quando alguém vê um cedro alto, quando alguém vê um cedro de 40 metros, as pessoas olham e podem imaginar quão profundas são as raízes dele. Se ele alcançou uma altura de 40 metros, quão profundas são as suas raízes. E por causa da profundidade de suas raízes,
Nada pode derrubar um cedro, nem as maiores tempestades, nem os maiores ventos são capazes de derrubá-lo. Porque ele cresce primeiro para baixo. Ele busca forças nas profundezas da terra. E sabe, eu fico olhando porque hoje nós temos uma igreja muitas vezes tão fraca. Porque existem tantos que estão crescendo tanto para cima, mas não tem raízes. E nos primeiros ventos, e nas primeiras tempestades, eles vão cair. Eles vão cair, porque não tem profundidade, não tem raízes, não tem profundidade. Sabe? A palavra cedros vem do grego que significa kedros, que é o mesmo verbo queimar. Obrigada. Queimar. Incendiar. É profético? É profético. O justo é como cedro. O justo queima. O justo incendeia. Oh, aleluia. E talvez seja por isso que Jeremias disse: há um fogo que queima dentro de mim. Há um fogo que queima dentro do meu coração e eu não posso conter. Porque eu sou cedro. Eu queimo dia e noite. Eu incendeio na presença do Senhor. Eu estou queimando, eu estou incendiando, diz o profeta. Há um fogo que me consome, e eu queimo, e eu ardo, e eu queimo na presença do Senhor. É profético. Somos cedros. Temos que queimar. Precisamos estar queimando. Oh, remandarabacharamas. Sabe, o cedro é a madeira, a melhor madeira para ser esculpida. Quando eu disse isso, eu disse: ah, Jesus, você é lindo demais. Isso só pode ser do Senhor. O Senhor não podia escolher outra, porque o Senhor está nos esculpindo. Arecandarabachore mandaramas. Sabe por quê? Porque diz que a madeira de cedro, ela aceita o que você desenhar nela. Eu disse: ah, Jesus, precisamos ser fáceis de moldar, porque o carpinteiro quer nos moldar fortes, resistentes, resilientes, mas nas mãos do carpinteiro, do escultor, fácil,
fácil de moldar, para que Ele nos transforme naquilo que Ele quer. Eu disse, é profético. É profético. O chá de suas cascas é tônico fortificante. Ele fortalece. Oh, aleluia. E sabe, o cedro é indicado para recuperar ecossistemas. Se você não deu um glória a Deus, é porque você não entendeu. Você não está entendendo. Quando florestas inteiras começam a morrer, eles começam a plantar cedros. Oh, aleluia. Ele recupera todo o ecossistema à sua volta. Agora, se você não der um glória a Deus, eu vou dizer que você está com problema. Ele purifica as águas. O cedro, o justo crescerá como o cedro do Líbano. O Senhor está nos chamando para sermos como o cedro do Líbano. É esse papel que o Senhor chama cada um de nós. O Senhor não nos chamou, sabe o que está acontecendo? Porque nós estamos vivendo um tempo de uma igreja fraca. Nós estamos vivendo a era do coach. Ai, irmãos, quinta-feira, pastor Daria estava ali, eu glorifiquei o Senhor, porque eu tenho um carinho muito especial pelo pastor Tiago. E quando ele falou que tem aversão aos coaches, eu disse glória a Deus. Oh, Senhor. Porque eles pregam o contrário disso. Cresçam para cima. Apareçam. E a palavra está dizendo, cresça para baixo. Cresça em profundidade. Cresça em profundidade. O Senhor tem chamado uma igreja para crescer no profundo de Deus. No profundo de Deus. E a característica mais curiosa do cedro que eu encontrei é que quando ele começa a aprofundar suas raízes, ele tem a capacidade de desviar as raízes de todos os obstáculos que ele vai encontrando pelo caminho. Vocês conseguem entender o que é isso? Quando ele começa a crescer, qualquer obstáculo, qualquer coisa que estiver ali impedindo ele de alcançar a água, os nutrientes que ele precisa, as suas raízes desviam para que ele alcance o que ele está buscando. Isso nos ensina tanto. Nada pode ser obstáculo. Nada pode ser impedimento. Nada pode impedir eu e você de buscarmos o profundo em Deus. Se tem um obstáculo, nós temos a capacidade de desviar e de procurar outro caminho. Porque a única coisa que tem que importar para mim e para você
é buscar uma profundidade maior em Deus. Desvie dos obstáculos que estiver pelo caminho. Suas raízes precisam alcançar o profundo em Deus. Suas raízes precisam chegar nos lugares mais profundos, onde tem verdadeiro nutriente para você. Porque na superfície não tem nutriente para você. Na superfície não tem nutriente que serve para você. Os nutrientes que vai alimentar e sustentar a sua alma estão nas profundezas de Deus. Quando ele encontra esses nutrientes, então ele começa a fortalecer suas raízes e começa a crescer para cima. E é por isso que ele é capaz de resistir às maiores tempestades. Nós precisamos nos encontrar nas profundezas do nosso relacionamento com Deus. Porque nenhuma tempestade, nenhuma adversidade da vida será capaz de nos derrubar. Porque nós estaremos fortes. Nós estaremos preparados para enfrentar quaisquer que sejam as adversidades da vida. Porque nossas raízes estarão firmes nele. Nossas raízes estarão profundas no Senhor. Nós precisamos ensinar o povo de Deus a ter um nível de profundidade em Deus. Não adianta nós virmos aqui ensinar vocês a falar palavras de vitória, de bênção. Isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você encontrar um nível de profundidade em Deus. Quando você se encontrar um nível de profundidade em Deus, nada vai te abalar. Nenhuma tempestade vai te derrubar. Você precisa buscar em Deus. Palavras não vão te sustentar nas adversidades da vida. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, você pouco vai se lembrar daquilo que você ouviu. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou sendo dura com você. Eu quero te ensinar nessa noite. Nos momentos de maior adversidade da sua vida, sabe o que você vai se lembrar? Das experiências que você teve com Ele. Se você teve alguma, então você vai recorrer a Ele. Você vai crer que Ele existe. Porque você vai dizer, Ele me socorreu uma vez. Ele será capaz de me socorrer pela segunda, pela terceira. E quantas vezes eu precisar. Quantas vezes eu precisar, porque Ele já me socorreu uma vez. Sabe, existem tantas outras árvores que o Senhor vai usar com a palavra de Deus. Sabe, eu separei o que dizer da oliveira. A oliveira significa em toda a Bíblia Jesus. A oliveira aponta para Jesus. A primeira vez que a palavra oliveira é mencionada na Bíblia foi lá, depois do dilúvio. Fala da aliança. Noé vai lá e solta a pombinha. O que ela trouxe no seu bico? O que ela trouxe? Um ramo de oliveira. Um ramo de oliveira apontando para quê? Por quê? Por que um ramo de oliveira? Porque a oliveira apontava para a aliança, para a nova aliança em Jesus. Porque no seu último dia, Jesus chorou por mim, por você, debaixo de uma oliveira. Era profético. A pomba trazia um ramo no seu bico, dizendo, não vai acabar. É uma aliança eterna que termina nele. E apontou para ele. A oliveira, a árvore da vida.
que dizer da videira, da figueira? A figueira que representa tanto aquilo que nós estamos vivendo. A figueira que representa tanto a igreja hoje. Tudo aquilo que muitos têm pregado foi aquilo que Jesus condenou e amaldiçoou. A palavra do Senhor diz que Jesus chega com uma figueira e procura um figo para comer. E não tinha. E sabe o que ele fez? Vocês sabem o que ele fez? O que ele fez? Participem, vocês estão vivos, vocês estão acordados. Vocês estão me ouvindo? O que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. Ele disse: nunca mais dará fruto, nunca mais nascerá fruto de ti. E os discípulos olharam aquilo e disseram: é pesado essa palavra, é pesada essa condenação. Por quê? Porque o Senhor está condenando uma figueira que não tem fruto, quando não é tempo de figo, quando não é tempo de fruto. Ela não tem obrigação de dar fruto se não é tempo de fruto. E sabe o que Jesus respondeu? Quando ele amaldiçoou aquela figueira, ele está dizendo: ela é obrigada a dar fruto. Ela tinha obrigação de ter frutos nela, porque ela anunciou uma mentira. Ela estava cheia de folhas, porque a figueira, naquela época, naquele contexto, quando ela se enchia de folha, ela anunciava que tinha frutos nela. E quando Jesus vê todas as figueiras à sua volta estavam nuas, não havia frutos, estavam secas, não havia uma folha sequer. Jesus sabia que não tinha fruto nela. Então Jesus passou de largo e não a parou e não se deteve nela. Mas quando ele vê uma figueira no meio de todas, cheia de folhas, linda, verdinha, ele para e vai procurar frutos nela para comer. Porque ele então olha e pensa: ela está cheia de frutos, porque ela estava cheia de folhas. Mas quando ele para e ele vai procurar figos, não tinha fruto, não tinha nada nela. E por isso ele amaldiçoou, ele disse: nunca mais você dará fruto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você mente, figueira, você é uma mentirosa, você anuncia uma coisa, você prega uma coisa que não existe, você vive uma coisa que não existe, você vive uma mentira, figueira. Quantos estão cheios de folhas e não tem fruto? E se Jesus parar e procurar um fruto em você, sabe o que ele vai dizer? Nunca mais nasça fruto de ti, porque você mente. Você mente, você anuncia algo que você não vive. Não anuncie o que você não vive. Se não tem frutos em você, que também não tenha folhas. Precisamos anunciar o que vivemos. Precisamos anunciar o que carregamos. O que carregamos dentro de nós. Por isso o Senhor está nos chamando. Desça. Desça a um lugar de profundidade. Desça a um lugar mais profundo. Quantos secos nós encontramos pelo caminho. Sabe o que é impressionante nas árvores? É como elas são capazes de enfrentar e de viverem cada estação do ano. Como elas sobrevivem a cada estação. E esse ano que termina agora há poucos dias, eu ministrei aqui uma palavra dizendo:
com o tema Compreendendo a Estação que Estou Vivendo. A árvore consegue compreender a estação que está vivendo. Mas mais do que compreender a estação que está vivendo, ela consegue entender a estação que está chegando. Porque as árvores se preparam para a próxima estação. Pesquise sobre isso. Quando a estação está terminando e começa a anunciar a próxima estação, ela começa a se preparar para viver a próxima estação. E é espetacular o que as árvores fazem. É espetacular o poder de resiliência das árvores. Quando vai aproximando o inverno, está terminando o outono, eu achei isso espetacular. As árvores diminuem o seu metabolismo. É como se elas diminuíssem o seu ritmo. E tudo nelas vai diminuindo. O seu crescimento vai diminuindo. Tudo vai parando. Tudo vai parando. Porque ela começa a se preparar para a próxima estação. Porque ela sabe que a próxima estação será uma estação difícil. Será longos dias de seca, longos dias de frio, longos dias de vento. E ela começa a se preparar para a próxima estação. Ela não espera que a estação chegue para ela se preparar, mas ela começa a se preparar para a próxima estação que virá. E quando finalmente o inverno chega, então ela para por completo. E eu achei isso extraordinário, Enoque. Elas não crescem durante o inverno. É como se elas entrassem no momento de dormência e tudo nelas para. Tudo nelas para. E toda a força que elas têm se voltam para suas raízes. Porque elas entendem que o que vai sustentá-las são suas raízes. Que não importa quão feias elas estejam na superfície, mas lá no solo, debaixo do solo, no mais profundo, onde ninguém está vendo, suas raízes estão sendo alimentadas, suas raízes estão sendo sustentadas, porque toda a sua força está sendo liberada para suas raízes. E muitas vezes nós passamos com os nossos olhos humanos tão cruéis, porque somos o ser mais cruel, e olhamos para elas, quantas vezes dizemos, coitada, né, morreu. É o primeiro sentimento que vem em nós, coitada, morreu, né, não tem nenhuma chance. Quantas vezes eu olhei para uma árvore no inverno, sem nenhuma folha, seca, seu tronco seco, e eu pensei, e às vezes até disse, coitada, morreu, não tem nenhuma esperança para ela, está morta. Mas o que eu não sabia é que lá no solo, onde ninguém é capaz de ver, ela estava sugando toda a sua força para sobreviver. E não importa quantas vezes alguém passasse por ela e dissesse quão feia ela está. Sabe, não importa quantas vezes alguém vai olhar para você e dizer que você está derrotado, feio, destruído, que não há esperança para você. Se suas raízes estiverem fortalecidas em Deus, se suas raízes estiverem firmes nele, e você estiver procurando os nutrientes mais profundos no lugar certo, sabe o que vai acontecer? Com as primeiras chuvas da primavera, ela vai começar a brotar. E com a umidade, não só as folhas virão, mas flores também. E aquela que outrora estava morta, começa a viver. E não só sobrevive,
mas começa a ficar lindo de novo. Sabe, nós precisamos aprender com elas. E é por isso que a palavra de Deus as menciona tantas vezes, tantas e tantas vezes. O Senhor nos compara com ela. Que sejamos como as árvores, que sejamos como o cedro do Líbano, que possamos nos fortalecer, que possamos entender quão fortes nós somos, que possamos assumir a nossa vida, a nossa história, que possamos entender que nós somos melhores, que nós somos maiores, muitas vezes, do que as pessoas dizem ou pensam de nós. Sabe por quê? Porque eu entendo uma coisa em Deus. Deus sempre pensa mais de nós do que nós mesmos. Deus sempre nos vê de uma maneira muito melhor do que nós mesmos. Sabe, eu descobri isso em Deus. E se você não sabe isso, eu tenho essa boa notícia para você hoje. Deus te vê de uma maneira muito melhor do que você vê. Deus te vê de uma maneira muito melhor. Sabe, eu aprendo isso com Gideão. Gideão, sabe onde Gideão está? A palavra do Senhor diz que Gideão está malhando trigo no lagar, escondido dos filisteus, completamente apavorado, morrendo de medo. Se ele estivesse realmente e fosse um homem valente, ele estava escondido no lagar? Não. Ele está escondido no lagar. Lagar é o lugar de fazer sabe o quê? Trabalhar com a uva. Mas Gideão se esconde no lagar, está malhando trigo, provavelmente, terrivelmente apavorado, com medo dos filisteus. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Diz que o Senhor chegou para ele e chamou ele, sabe de quê? Homem valente. Oh Senhor, como ele é lindo. Como eu estava dizendo ontem lá em casa, ele é muito lindo, ele é muito elegante. Tem alguém mais elegante do que ele? Não. Ele está morrendo de medo. O Senhor diz, homem valente. Que lindeza. O Senhor chama ele de homem valente. Sabe por quê? Porque o Senhor não está vendo ele como ele está aqui, mas o Senhor está vendo ele lá na frente. Então talvez você esteja se vendo hoje fraco, frustrado, triste, e o Senhor está dizendo para você, ô homem valente, ô homem guerreiro, ô mulher vencedora, ô mulher corajosa, mulher forte, mulher destemida, porque é assim que o Senhor nos vê. Amém?